e quem está em casa também já se começa a perceber, não é tão dramático, ou podemos fazer com que não seja tão dramático, quando às vezes até é, e também não é, muitas vezes, tão dramático quanto se pinta. Portanto, mas nunca é um assunto leve, não é como nós gostaríamos de falar dele. Tem de ser encarado com normalidade. Não é um assunto leve, mas cada vez mais devemos falar de uma forma sem dramas, sem dizer, oncologia, não, é a mesma coisa quando eu digo sou oncologista, oncologista. Não, até porque... Há casos muito felizes, não é? Há imensos casos felizes. Há aprendizados e vamos ter a oportunidade de trazer também ao longo destes testemunhos, mas a semana passada, uma doente que é médica, disse que a melhor coisa que lhe aconteceu foi ter tido cancro. Eu já ouvi várias pessoas a dizer isso. E eu estou sempre a dizer que também é de escrever um livro, vou dizer o título, que assim já fico como... Registado. Já fica registado. Que sorte que é ter um cancro. Adoraria pegar nessa ideia, é claro que iria ser, para se entenderem, para a pessoa entender o que eu quero dizer com isso, não é fácil. Vão ter que ler. Mas, exatamente, que sorte que é ter um cancro. E aquela doente... disse isso. Mas há muita gente que aprende muito com o cancro. Doutora Sónia, mesmo o João, que nos trouxe hoje, que até se pode aqui juntar à nossa conversa, cá está o João. Ui, já cá está o João. Bom ano para si, João. Obrigado, igualmente. Boa tarde. Olha, João, nós estávamos aqui a falar, eu sei que o João também escreve, não é? Depois de ter ficado, no fundo, doente. Sei que também escreve para falar com as outras pessoas sobre isso, que nós estávamos aqui a falar, não é? Sobre o que lhe aconteceu. Sim, comecei a fazer um blog, ainda lá está. Entretanto, tem estado um pouco pausado, mas sim... De vez em quando escrevo, é verdade. Então, não escrevendo, mas falando-me, conte-me como foi a sua história, como é que tudo aconteceu. Ora bem, isto começou por uma conversa de café com um amigo que me perguntou se eu já tinha feito alguma colonoscopia e eu disse-lhe que não, que embora fizesse todos os anos as análises completas, nunca nenhum médico me tinha mandado fazer. E então, à pressa, fui fazer por causa para ver se teria algum pólipo e tal, muito descansado, afinal tinha lá um grande cancro, não é? E foi assim que eu descobri, pronto. Por acaso gostava de aproveitar aqui para dizer que isto devia entrar numa rotina daquelas análises gerais que se fazem, quando se põe lá a cozinha para fazer as análises todas, devia lá ter uma colonoscopia a partir de certa idade, para evitar estas situações. Esta surpresa, não é? Que para si, assim, tirou-lhe o tapete completamente, João. Completamente. Não é só a minha, é toda a gente. A família, pois. A quem apanha, essa apanhada assim de surpresa, realmente é um terremoto. E entra-se num grande carrossel. Claro. O mais fácil é, se calhar, naquele momento entrar em desespero, não é? Porque eu, o que é que eu fiz, Mas eu sei que o João depois encontrou aí uma forma de, passado algum tempo, conseguir dar a volta à situação, não é? Enfrentar os tratamentos com mais ânimo. Sim, ora bem, a primeira reação é caótica, não há muito de outra maneira para descrever. Uma pessoa cai o teto na cabeça, pode acumular com outras crises, etc., tipo burnout, durante o primeiro mês é terrível. E aí uma pessoa tem de recorrer a tudo que possa para sobreviver mentalmente. E até ao primeiro tratamento, não há dúvida que começar no tratamento as coisas apaziguam, uma pessoa começa-se a sentir que entrou em tratamento e faz uma diferença muito grande, como aliás se vê nos vídeos que vocês têm publicado. Eu diria que é muito importante a escolha do médico oncologista. A pessoa deve escolher e sentir-se muito bem com o médico oncologista que escolher, ter muita confiança, porque isso vai ser fundamental. Sim. João, estávamos a ouvi-lo tão bem e de repente, não sei se mexeu em alguma coisa. Olha, fala lá um bocadinho.
E agora está melhor? Ah, boa, aproximou-se. Mas conseguimos ouvir tudo, ouvimos tudo, que é muito importante escolher Pronto. um oncologista que depois dê fé e que acompanhe, não é? No fundo, que isto depois é tudo um ciclo, que muitas vezes Sim, demora a terminar, não é? Eu não lhe chamaria fé, mas, aliás, eu acho que se há coisa que uma pessoa que tenha um problema deste ou outra doença qualquer, é focar-se essencialmente na informação científica que o médico, melhor que ninguém, lhe pode fornecer. Sim. Isto aqui não há fé, não há metáforas, não há nada de transcendente, é uma doença, como há outras. Umas são piores, outras são melhores, enfim, cada uma tem a sua gravidade. Eu quando dizia fé, não dizia fé em Deus, eu dizia fé, ou seja, ter um entendimento bestial com a pessoa que nos acompanha, mas eu compreendo perfeitamente o que está a dizer, claro. Exatamente, mas deve ser bem focada no aspecto de informação científica rigorosa, porque as pessoas têm de compreender que os médicos têm ligações com os centros de investigação, que já são universais. Eles é que sabem, eles estão muito informados diariamente, portanto, eles é que nos vão dizer o que é que se passa e como é que se faz. E nós temos de acreditar completamente neles. Se não for assim, não dá hipóteses. Eu até aconselho a não deixar os amigos e a família para conversas afetivas, de amizade, pronto, dar o conforto e tal, mas não informação médica ou assim, isso é médico, sem dúvida, eu acho muito importante isso. Até para limpar o espaço, digamos, demasiada informação. Porque depois toda a gente diz uma coisa, já ouviu falar na terapia, não sei o quê, e a pessoa anda sempre com o coração. E estamos a falar o testemunho de uma pessoa diferenciada, é professora. Aliás, eu julgo que estamos a ver aí atrás um quadro que será uma das suas obras. Eu não sei, mas imagino que sim. Por acaso é artista plástico, é professor de artes e é bastante... É uma pessoa informada, não é? Claro. É claro que no início houve aí algum impacto quando teve a notícia. Depois teve um escape que foi muito interessante, que é o blog, até pode dizer, julgo que pode dizer o nome. Sim, pode dizer, para as pessoas verem. O blog... já não vai lá há muito tempo já. Mas foi um escape interessante, porque desabafou, ou seja, tudo o que ele tinha para dizer, porque depois as pessoas às vezes não moram, depende, não é? Podem não ter ali, ou não querer falar com quem moram, e às vezes a escrita pode ser um escape. Eu acho que foi um escape muito interessante e que pode ajudar muitas pessoas também. Esse blog é O Diabo do Cancro, ou eu também depois, com algum humor, pus o meu cancro é pior que o teu. E devo agradecer à doutora Sónia Rê, foi ela que insistiu para que eu escrevesse, porque ela já tinha percebido que eu usava a escrita com alguma catarse, e ali pude organizar as coisas e escrever, e realmente fez-me bem. Foi bom para mim e será bom para quem o ler, eventualmente, espero que sim, pronto. E, João, isso foi há quanto tempo começamos tudo? Ora, nós começámos em março. Em março. E durante uns 2 meses era uma pessoa algo ansiosa e hoje em dia é tranquilo. É dos meus doentes mais tranquilo, já lhe disse isso várias vezes, não posso dizer dos melhores doentes que os outros estão a ver, mas é muito tranquilo. É um doente que se surpreendeu muito, porque realmente levou assim um baque, ficou realmente sem chão, como disse, e achamos que iríamos ter algum processo de dificuldade em lidar, mas lá está, assentou, foi buscar e encontrou aquilo onde se pudesse libertar, que foi na escrita. Eu acho que foi muito na escrita. Hoje em dia já nem tem escrito. Até poderia ter sido na pintura, uma vez que ele também pinta. Mas e hoje em dia não sei o que é que faz, além de ir fazer quimioterapia de 15 em 15 dias, mas lê, onde é que vai buscar essa tranquilidade? Também nunca lhe perguntei isso nas nossas consultas. É verdade.
Não, olha, eu vou buscar aquilo que há bocado estava a dizer. Pela confiança que tenho na equipa e até gostava de aproveitar para agradecer a toda a sua equipa que tem sido espetacular, seja cientificamente, tecnicamente e depois em termos humanos e de apoio afetivo. Eu sinto muito bem com aquelas pessoas, têm sido Obrigada, excelentes. realmente tenho uma sorte, tenho uma equipa maravilhosa. Isso é fundamental. A segunda coisa que é fundamental, tal como eu já disse, confiar no médico, médica, oncologista, que é o gestor de todo o processo. Uma pessoa tem que ter confiança absoluta, não vale a pena estar a perder tempo com isso. Isso é sincero e fazer as perguntas que entender, porque as pessoas estão ali para o ajudar e tem de se acreditar nisso profundamente. Eu, aliás, tenho muito boa experiência com médicos, é por isso falo assim à vontade, completamente. Isso é determinante. E depois aquele eixo de querer a informação científica rigorosa e de quem sabe, e não andar para aí a pesquisar coisas esquisitas ou a não tomar medicamentos ou a tomar umas coisas que lhe falam e tal e coisa, nada disso. Deve ser, eu até acho que um doente tem de criar para si próprio, digamos, um código deontológico em que vai ajudar à cura e para isso colabora completamente com o médico, senão com quem é cá. Pois, verdade. E isso para mim são, se calhar, as coisas, essa tranquilidade, está segura nesses pontos. João, mas também podemos, João, também podemos dizer aqui às pessoas que certamente não é sempre tranquilo, há de ter os seus momentos como todos nós, não é? Que se calhar também é normal, pronto. Eu no primeiro mês nem imagino o que é que foi aquilo. Pois. Aquilo era uma loucura, dormir 2 horas, acordar às 2 da manhã, às 3 da manhã, às 4 da manhã, estar toda a noite, escrever, vir tudo. Eu tenho filhos, embora já, mas vir tudo, todos os medos do mundo. Claro. É complicado. Depois, pronto, a partir do primeiro tratamento, e se correr bem. Se começar as coisas a correr bem, claro, há uma esperança. Ter sorte com o tratamento e uma pessoa dá-se bem com ele, biologicamente, não é? Claro. E há outras coisas que eu até estive aqui a ler uma autora, Susana Sontag, que ela escreveu um livro, ela era uma ativista importante, princípios do século XX, e ela também teve cancro, escreveu a doença como metáfora, em que ela também alerta para as conotações que se dão às doenças, por exemplo, como a tuberculose, que era quase uma doença literária, poética. É bonito ver um poeta a morrer de tuberculose, mas Sim. O cancro é não é? Tem uma conotação muito má. Nós falámos do cancro disto, o cancro da sociedade, depois podemos ter sentimentos de culpabilidade. Isto não existe nada. Isto é uma doença como outra qualquer. Podemos doer um pé, enfim, é pior, já se sabe, mas não há culpabilidade nenhuma, não há destino nenhum, não há nada. É uma doença. É uma doença como outra qualquer. Olha, João, gostei muito de o conhecer, o tempo aqui é muito curtinho, mas já nos deu aqui uma bela de uma aula, gostei de ver a sua... Não foi? Foi espetacular. Assumiu, chegou-se para a frente, viu? E até nós as duas, que somos tagarelas, estávamos caladas. Espetáculo! Eu sabia que eram só 10 minutos, portanto... Aproveitam muito bem. João, um grande beijinho. Colaborar com vocês e muitos parabéns e obrigado pelo serviço que prestam. Obrigada, gostei muito de o conhecer. Obrigado. Um beijinho. Obrigado. Doutora Sónia, as suas consultas também de vez em quando devem ser muito interessantes. Tem paciente, as pessoas que têm trazido aqui vão sempre para casa a pensar mas são todas, mas são, aprende-se muito. E eu o que ia perguntar, mas lá está, o tempo é escasso, era isso, se ele tinha também essa sensação que o cancro lhe tinha trazido muito aprendizado, que é a sensação cada vez mais que eu tenho, o cancro traz um aprendizado grande aos doentes. Atenção que este doente, e ele agora deve estar a ouvir em casa e sabe que é verdade, foi um doente muito complicado no começo, com uma ansiedade, brutal, com um
desassossego, algo que, olha, da mesma forma que diz que vai pensar com os meus dentes para casa, e eu também, eu era assim, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir controlar este doente, eu não vou lhe conseguir fazer quimio, eu não vou, e era importante fazer. E eu acho que o que ele ganhou em termos de tranquilidade, eu acho que eu não conhecia antes, mas eu tenho a sensação que ele se calhar até está mais tranquilo do que era previamente. Tem de sempre tentar tirar-se alguma coisa boa desta doença, Exatamente. não é? Já que infelizmente não podemos contornar. Como tudo na vida, tem não é? de se tirar Temos alguma tirado, coisa boa. E há coisas boas a tirar do cancro. É o que eu lhe digo. Que sorte que é ter um cancro, esta rubrica. Que sorte que é ter. Não, porque pronto, daria para um programa uma tarde inteira. Guarda as suas ideias, então agora temos de falar com a editora. Não, mas porque repare, eu acho que se aprende tanto, e estes testemunhos, eu acho que é isso, e isso que a Débora diz, que vai a pensar para casa. E quando já me perguntaram o que é para si ser oncologista, é isso mesmo, é isso muito gratificante. Acho que aprendemos muito, não acha que às vezes até vai para casa... Eu com os testemunhos que aqui traz, eu passo a semana a pensar, não é? São lições de vida muito grandes. E vem-nos à cabeça diversas vezes dizer assim, meu Deus, mas quer dizer... Estou eu a reclamar por uma coisa aqui tão supérflua. Sim, certo, sem dúvida. E há pessoas, e isso é constantemente. E isto são testemunhos, mas podemos aproveitar para incentivar as pessoas para mandar um e-mail. Exatamente, para demais@portocanal.pt. Se quiserem também participar, se acham que têm alguma coisa de importante, como o João, para dizer, que toque os outros, porque às vezes ajudamos a nós próprios, mas... é tão bom ou melhor conseguirmos tocar em alguém, não é? Que se identifique. Portanto, porque aproveitem. aí vir aqui e dar esse depoimento... Podem vir cá via Skype também. Ou via Skype. Eu não tenho dúvida nenhuma que se está a ajudar imensas pessoas. Eu também não tenho dúvida. Pessoas. Quando a doutora Sónia Rego sai daqui e põe nas redes sociais, as pessoas vão e dizem obrigada, doutora Sónia, por partilhar. E depois em termos de mensagens, o que há pessoas mesmo ficam a sentir-se ajuda e a se identificarem com os casos. É muito interessante, é muito gratificante. Chega a ser muito bom, não é? Para quem acompanha. Doutora Sónia Rego, ainda assim eu termino como comecei. Eu gostava de falar consigo às vezes outras coisas. Gostava que 2020 tivesse levado esta doença. Gostámos todos. Sim. Um beijinho, obrigada. Muito obrigada. Obrigada. E continuamos a encontrar. Obrigada. Até amanhã. Obrigada.